Ora, então, muito boa noite. Cá estamos nós para mais um Acontece no Centro Espírita. Regina, já sabes, aliás, Boa noite. vamos esperar que entrem para nos dizerem concretamente se realmente o som está a chegar bem, se a imagem está boa. Eu, entretanto, vou partilhar. A Regina não gosta muito que eu perca tempo com estas coisas, mas eu vou perder. E, portanto, insisto, que eu acho que toda a gente tem o direito a ver e, por isso, os pedimos também a vocês para partilharem se acharem que é importante e interessante para que os vossos amigos possam também desfrutar connosco. Regina, enquanto eu Boa noite, partilho, hoje vamos falar, a todos. não é? Já transmitimos Sim, o título, mais ou menos. Estávamos aqui neste momento até a observar em relação à corrente da internet, não é? Para perceber, uma vez que por vezes há queixas de que há uns certos cortes durante a transmissão e realmente a velocidade da internet dizem-nos que é tranquilo, que nós temos fibra, que não há problemas. Bom, esperemos que hoje não haja assim surpresas nenhumas com a tal velocidade daquilo que nós não vemos, mas que existe, que é energia, e essa energia, graças a Deus, nos une em todo lado, não é? Nos aproxima através disto que nós conhecemos como a internet. Ora, hoje nós escolhemos um tema que vem na sequência de, por vezes, muitas pessoas nos procurarem porque perderam entes queridos, porque, enfim, não sabem como proceder, como agir em relação à saudade, e também muitos nos fazem perguntas relacionadas com a nossa visão enquanto espíritas no que concerne ao luto, à morte, e por isso mesmo resolvemos então juntar todas essas dúvidas e fazer uma abordagem, tentando aqui também pôr e abrir espaço para quem quiser colocar alguma questão, ter alguma dúvida, aproveitar, não é? De acordo com o tema de hoje. Exatamente. Eu estou aqui à baralha porque eu sinceramente... vá lá. Agora já está. É que eu ando a partilhar as coisas, mas ando a partilhar as coisas na nossa página. O que não deveria acontecer, não é? Deveria acontecer partilhar precisamente na minha página. Mas agora já está. Já vos consigo ver aqui e portanto, já está tudo bem. Ora, como a Regina dizia, nós há dias tivemos alguém que também nos transmitiu que de vez em quando há falhas. Eu partilho e tenho o telefone aqui ao meu lado precisamente para de vez em quando também ver isso, e vocês veem muitas vezes virar assim a cabeça, mas é para ver se realmente também para, porque isto das internets é complicado e portanto, mas não tem feito essas paragens. De qualquer das formas também separar, olha, são uns segundinhos, também não custa nada, fiquem sempre por aí, vão-nos acompanhando porque realmente os programas esperamos nós que sejam então interessantes conforme nos têm relatado. Ora, como enfrentar a perda, o luto e a saudade é realmente o tema sobre o qual vamos falar hoje, em várias vertentes, como é óbvio, não é, Regina? Sim. Vamos falar na vertente da perda, mas na perda em vida, porque também isso acontece com familiares, acontece com amigos, com vizinhos. Vamos falar no luto, na perda daqueles entes queridos que partem para o lado de lá, e a saudade que em ambas as situações podem deixar. Comecemos, então, se calhar pela perda em vida, não é? Sim, até porque quando nós pensamos e falamos assim, eu perdi alguém, e logo, de imediato, nós pensamos, olha, morreu um familiar, morreu alguém que lhe era querido e era chegado. Mas será que nós, no dia-a-dia, na nossa vida, olhando o nosso caminho, não há situações em que perdemos aqueles que são mais chegados? Vamos analisar, por exemplo, situação em que dois irmãos deixam de se falar. Ou porque houve uma desavença, um desentendimento, ou pais e filhos, ou entre tios e familiares, ou entre dois vizinhos que se zangam e de repente que eram tão amigos, não é? Claro. E deixam-se falar. E o que acontece é que há a sensação de que se
perdeu alguém ali na vida, especialmente quando é família, laços sanguíneos, as pessoas convivem diariamente e uma pequena zanga faz com que as pessoas se afastem, cada um para o seu lado, viram-se costas um para o outro e desaparece a pessoa da nossa vida quando ainda estão em vida, não é? Exatamente. Então o que acontece? O que fazer nessas situações? E muitas vezes até por situações que nem sequer se dá conta, não é? Quer dizer, por qualquer coisa por qualquer palavra maldita que se calhar nem há intenção em dizê-la, não é? É verdade. Também podemos especular sobre isso, porque na realidade... Muitas vezes coisas insignificantes, não é? E muitas vezes coisas que nós pensamos que vêm de nós e se calhar nós pensamos assim, mas eu disse isso. Se calhar não disse. Se calhar também abrimos campo a que nos tenham, digamos, ajudado a dizer aquilo que não devíamos. Mas, desculpa, E então nestas situações, não é? Não há morte física daquela pessoa, mas há um afastamento no qual deixa de haver comunicação. E o que é que acontece se essa pessoa morre, entretanto? Já houve o afastamento, não houve a oportunidade de nós tratarmos de resolver aquela situação, não é? E ao mesmo tempo a dor da perda, porque assim, imaginemos uma mãe em relação aos filhos ou um pai em relação aos filhos. O seu amor é o mesmo, estando em convivências, havendo amizade ou havendo uma zanga. O amor não desaparece assim de um momento para o outro, não é? E depois, quando há a zanga, o conflito, não é? As pessoas afastam-se e muitas das vezes até ao final das suas vidas nunca mais voltam a falar e a conversar. Então há ali naquele momento uma verdadeira perda. Exatamente. Perda ainda em vida. E o que é que nós devemos fazer? Como proceder? Obviamente, qualquer cristão dirá que a inimizade convém que não passe de meros segundos ou minutos. Se ela dura dias, semanas, meses ou anos, não é? Então algo está mal. Essa inimizade vai ultrapassar a vida física e vai continuar, não é, no espaço, no mundo espiritual. Mas a que propósito é que a gente fala isso aqui e agora neste momento? Porque a sensação de perda nem sempre ocorre só com a morte. E aquela que nos preocupa e deveria preocupar ainda mais é aquela que ocorre durante a vida, porque é aquela que vai lesar, criar maior transtorno ao próprio espírito. E eu não sei se vou antecipar alguma coisa que tu queiras dizer, com toda a certeza podes vou, intervir à vontade. Mas para dizer o quê? Já Jesus dizia a seu tempo, vai e reconcilia-te com os teus inimigos, que poderão ser estas inimizades criadas, não é? Não serão eventualmente aqueles amigos diretos, porque é um familiar com quem houve uma zanga repentina, digamos assim, mas essa reconciliação é necessária ser feita. Desculpa ter interrompido. Tiveste bem. Mas isto para dizer, provavelmente as pessoas não sentem a saudade. Porque como houve aquele conflito, como houve aquele desentendimento, durante um certo tempo, enquanto se alimenta, não é, a situação, não há sensação de perda no início. Mas ao fim de um tempo, qual não é o familiar, o irmão, o pai, o filho, que não sente a falta e a presença daquela pessoa? Na verdade, o que é que sente? Não é a presença física, sente a afinidade, sente a falta do amor, do afeto, da palavra, do afeto, do carinho. E essa é que é a verdadeira perda. É quando há ali qualquer coisa que falha e que pensava-se que tínhamos, que pensávamos que teríamos construído e que de repente houve um corte e desapareceu. Exatamente. Estas, as perdas em vida, nós devemos a todo custo evitar. Exatamente. Não é? E de alguma forma também pensarmos que, como falavas há pouco, se porventura numa determinada altura uma das pessoas parte para o lado lá da vida, não é? O arrependimento que nós não iremos sentir por não termos procurado ainda em vida, portanto,
eu diria perdoar, mas de alguma forma restabelecer a ligação afetiva que sempre existiu, não é? Principalmente quando são isso. familiares. Nós que É somos extremamente importante espíritas pensarmos nisso, como é lógico. Não é? e que sabemos o que nos espera no mundo espiritual, sabemos que vamos reencontrar os nossos amigos, os nossos familiares, todos aqueles que fazem parte do nosso passado, não é? Das nossas vivências. Temos uma família muito grande, aliás, quando dizemos que somos todos irmãos, na verdade há conexões espirituais em todo o lado, em todos os países, não é? No universo. Então, quando estamos no mundo espiritual, vamos retomar essas ligações afetivas que nós temos. E provavelmente aqueles com quem temos essa inimizade vão ser aqueles que nos vão receber com alguma tristeza, antipatia, não é? Para não dizer e usar outros termos. Por isso é importante perpetuarmos, não é? Essas ligações amorosas e evitarmos a todo custo conquistar ou adquirir inimizades, ou manter inimizades. Exatamente, as ligações amorosas parte-se do princípio que sejam na base das emoções, exatamente, espirituais, fraternais, não é? Fraternais. Deixa-me só dizer à Natália Pires e à Maria Figueiredo que realmente, nós já tínhamos falado sobre isso no início da transmissão, de vez em quando pode parar. Aqui a nós ainda não parou, portanto, eventualmente pode ser um problema realmente da nossa internet, o que não vejo que seja, até porque para já está tudo bem. Pode ser por vocês estarem ligadas por wireless, só em determinado momento acontecer uma paragem. Penso que não acontece com toda a gente, mas olhem, vamos ter essa paciência, porque também se houver paragens é momentânea, são segundos, portanto nós continuaremos por cá, ok? Muito obrigado. Depois, quando há transmissão via o YouTube, isso não acontece, nós já Exatamente. verificamos. Se quiserem partilhar ou quiserem rever ou ver melhor, não é, com outra acuidade, no YouTube não acontecem essas pequenas paragens que infelizmente podem ocorrer. Ou na nossa página, mas Portanto, o melhor será no YouTube, na página da TV Espírita, porque assim também vão ver outras publicações que a própria TV Espírita tem para vocês, como é óbvio. Entretanto, e concretamente em relação à morte, não é? À morte do corpo físico, porque a maior parte das pessoas lida com a dificuldade em aceitar a morte. Primeiro, nós temos que fazer aqui uma introspectiva em relação às questões da morte, não é? Jesus veio-nos trazer a revelação de que a vida continua. Quando Jesus está na cruz, é crucificado e depois surge 3 dias depois e aparece mostrando-se, não é? Com o seu corpo perispiritual materializando-se, ele vem-nos demonstrar que a vida do espírito é imortal, que nós não morremos, só o corpo físico é que morre. Então, essa primeira revelação, tudo mais, tudo aquilo que ele nos trouxe, a sua mensagem, a boa nova, foi tudo a alimentar e a trazer-nos a esperança, a alertar e a demonstrar-nos, não é? Que a vida continua, que o amor cobre toda a multidão de pecados, que nós todos temos a capacidade, não é? De sermos felizes, de construirmos um mundo melhor, que está nas nossas mãos podermos fazê-lo isso. E depois, mais tarde, tal como ele já havia previsto, deveria surgir o Consolador prometido. Então, a terceira revelação que foi-nos trazida pelos Espíritos unidos num propósito, unidos e encabeçados pelo Espírito de verdade, que ditou, digamos assim, tudo aquilo que sabemos e conhecemos em relação ao nosso caminho. Quais são as leis que nos regem do universo? Quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Estas as respostas que nos trouxeram os Espíritos. Ao mesmo tempo, ao fazê-lo, o que é que nos vieram dizer? Que os mortos se comunicam. Ou seja, que os espíritos ou as almas sobrevivem à morte do corpo físico e depois vêm-se comunicar através dos médiuns e dizer-nos que a vida continua do lado lá. Isso foi fundamental, porque se há 2000 anos nós ainda, enfim, acabámos por ver deturpada, não é, a doutrina cristã, porque muito do que foi dito por Jesus foi
adulterado, foi transformado, por exemplo, a reencarnação passou a transformar-se em ressurreição, ou seja, seria o corpo físico, não é? Algo que a ciência explica que não é possível, portanto, hoje em dia qualquer pessoa sabe que depois de um corpo voltar à Terra não é possível voltar a materializar esse mesmo corpo físico, então, por isso mesmo, nós vimos, através da mediunidade e da comunicabilidade dos espíritos, ver comprovada a lei da reencarnação, a lei da ação da reação, a lei da imortalidade da alma, não é? Que sobreexiste e que nos possibilita, assim, saber informações dos nossos entes queridos, daqueles que já partiram e que estão no mundo espiritual. Exatamente. Acrescentando apenas que é óbvio que muitas vezes as pessoas perguntam, então, mas todos nós podemos receber essas notícias? Todos nós temos condições para saber como é que estão os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros ou companheiras que partiram? Obviamente que todos temos essas condições. Mas será que as temos no momento em que nós queremos? Muitas vezes não. Até porque, vejamos, muitas vezes os próprios entes queridos, os próprios familiares que se encontram do outro lado, podem não estar em condições, eles próprios, de nos enviarem mensagens, de se comunicarem connosco. E depois há outras situações que terão que, de alguma forma, que também reunir condições para que isso aconteça, que a Regina já vai falar sobre isso daqui a pouco, não é? Que precisamente porque para existirem essas comunicações, podem fazê-los até em sonho diretamente connosco, não é? Então, pode acontecer. Há muitas formas, exatamente, não é? há muitas de se formas. Comunicarem. Os espíritos, ou melhor, os familiares, os nossos amigos já partiram, podem se comunicar através de sonhos. Certamente muitos que estão a ouvir e a assistir já viram um avô, uma avó. O meu avô, por exemplo, pouco tempo depois de ter partido, um dos meus avós, depois de ter partido para o mundo espiritual, vai dizer: olha, estás a ver como eu estou aqui? Saudável, e por sinal ele apresentava-se bastante mais jovem de quando ele tinha partido aqui na Terra no corpo físico. Apresentou-se, disse como estava, apresentou aos amigos que o esperavam, inclusive tivemos a alegria de poder participar numa festa, vejam lá, de recepção de recepção ao mundo espiritual. É maravilhoso, é certo, alguns de nós conseguirmos nos lembrar dessas situações, mas também há aqueles que os veem. Quantos, não é? E eu, por sinal, nós temos aqui hoje uma pessoa a assistir que está aqui connosco, está aqui, não é do mundo espiritual, não. Mas também cá estão muitos, o mundo espiritual. A nossa amiga está aqui à nossa frente e ela própria, há pouco tempo, recentemente também viu a presença do seu companheiro de longa data, do seu marido de muitos anos, não é? Que partiu para o mundo espiritual e que depois se apresentou ao lado dela, que a visitou, lhe veio dizer que se encontrava muito bem e ainda apareceu algumas vezes na sua casa. Tal como esta nossa amiga, a Dona Zulmira, que está connosco, muitas outras pessoas recebem notícias e novidades na primeira pessoa, não é? E conversam com eles. Fazem-nos perguntas, eles dizem como é que se encontram, alguns, enfim, até vêm a relembrar algumas coisas que ficaram por fazer. Exatamente. Como, por exemplo, entregar algumas coisas que eram da sua propriedade, não é? Que tinham muito gosto que as fizessem chegar a algum amigo, a alguém conhecido ou a algum familiar. Depois, há a situação que é muito conhecida, que são chamadas as cartas consoladoras ou cartas enviadas aos familiares, ditadas pelos espíritos, não é? A médiuns esses muito especiais. Chico Xavier é um dos que mais facilmente nos recordamos, porque na realidade foi um médium extraordinário, não é? Recebia milhares de cartas Exatamente. por dia de espíritos que já tinham partido e que vinham-se comunicar com os seus familiares. Não sei se eram milhares, mas centenas. Eram muitos, pois, muitos. Segundo sei, inclusive, ele ficava até de madrugada para atender até ao último, para falar com as pessoas, para consolá-las, não só para escrever cartas, mas como sabemos, Francisco Cândido Xavier
também via os espíritos, também os ouvia e por isso certamente era muito fácil dar alento, incentivo àqueles pais, àquelas mães que precisavam de saber notícias dos seus entes queridos. Regina, dizer ainda que eventualmente poderiam não vir sequer na primeira pessoa e alguém vir ditar a carta por eles, porque, como eu disse há pouco, nem todos os espíritos que partem estão em condições para isso, como é óbvio. Portanto, não vamos agora pensar que, não, eles vêm todos e estão todos em condições. Não, muitas vezes isso não acontece. E não acontece precisamente pelas condições em que partiram e pronto, pela forma como se encontram até recuperar do lado de lá, podem não ter essa possibilidade de vir. Eu digo isto porque não vêm de imediato, isso não vêm. Existe a possibilidade, e em algumas circunstâncias, de o espírito, após o desencarne, nas 24 a 48 horas seguintes, se poder manifestar. Existe, mas é raro. Portanto, não vamos também pensar que de repente partiu um familiar, não, já veio ter comigo porque já falou comigo. Não, isso pode não acontecer. Pode ser sugestivo, pode ser até alguém do lado de lá a enviar uma mensagem até para acalmar a dor, de uma forma, pronto, que permita que o próprio familiar possa acalmar e, portanto, não estar tão Sim. angustiado. Mas, na realidade, acontece, como a Regina vai continuar a explicar. Entretanto, nós falamos muito em Francisco Cândido Xavier, dando a ideia de que nos dias de hoje, não é? Não há médiuns que recebam, portanto, por mediunidade de psicografia, seja ela mecânica ou mental. A verdade é que ainda continuam a existir esses médiuns, não tão conhecidos como Francisco Cândido Xavier, porque Francisco Cândido Xavier, além de todo o seu trabalho do ponto de vista de divulgação do espiritismo, através de muitos e muitos livros, não é, editados pelos espíritos, ele também era de uma humildade singular, fazia todo um trabalho de consolação e dedicação à divulgação do espiritismo. Mas, como dizíamos, há médiuns, conhecemos médiuns de psicografia que fazem sessões públicas em Lyon, em França, por exemplo. Conhecemos, há vários no YouTube, se procurarem, médiuns, os quais até posso transmitir os nomes: Orlando Noronha Carneiro, que é de São Paulo, o Alaur Borges, que é do Beraba, a Mayra Rocha. Se procurarem estes nomes, vão encontrar no YouTube os locais e os centros. Eles costumam, tendo em conta a sua mediunidade de psicografia mecânica ou de audiência, escrevem diretamente o que os espíritos ditam. As cartas são e trazem dados preciosos, ou seja, são cartas minuciosas que falam de coisas, situações que toda a gente desconhece. São situações privadas, vêm com os dados a data, os nomes completos até dos espíritos. Isto para quê? Não só para trazer o consolo aos familiares, como também muitos deles nem são verdadeiramente espíritas. Foram lá levados ou por um amigo ou assim e de repente vem a prova. E porque é tão importante transmitir-se essa prova de que a alma sobreexiste à morte do corpo? Porque, como o Nuno disse, nem todos têm aquele merecimento também, familiares, de ter essa prova. E o que acontece é que há situações em que a espiritualidade sabe que os pais, por exemplo, estão com tanta dor que a mãe está a pensar em suicídio, ou o pai está a pensar cometer, enfim, um ato mais terrível. E então nada como a demonstração de que a vida continua. Para quê? Para dar alento, para dar esperança àquelas almas, não é, que são boas, mas que com a morte dos filhos, não é, ficaram completamente desequilibrados do ponto de vista emocional e mental. Então, não é só nessas situações, como é óbvio, não é? Mas esta, por exemplo, é uma delas. E depois há a situação que o Nuno falou, de que
os espíritos, cada caso é uma situação completamente diferente. Há aqueles que morrem sabendo que a vida continua, há aqueles que, por exemplo, nós sabemos de cartas ditadas por suicidas, tanto ao tempo de Allan Kardec como agora, dos dias atuais, que se comunicam sem grande transtorno nem desequilíbrio. Porquê? Porque foi um ato insensato naquele momento, provocado muitas das vezes por uma obsessão de um espírito que se encontrava no lar, mas o espírito daquele que cometeu o suicídio era uma alma boa, era uma alma consciente da sua imortalidade, era uma alma que praticava o bem. Muito diferente será aquele que é suicida, que é materialista, que é ateu, que está agarrado às coisas do mundo físico, aos prazeres e aos vícios e não entende, nem tem consciência, nem do ato, nem do que está a acontecer. Portanto, as situações são diferentes, não é? Não podemos dizer, por isso, o meu filho morreu desta maneira, com esta doença, nunca mais virá se comunicar. Ou o meu marido esteve naquela situação e nunca mais será possível. Não, tudo depende da forma como nós encaramos a nossa própria vida, porque é assim que depois vamos encarar o pós-morte, não é? Exatamente, e termos essa noção de que realmente às vezes pode acontecer eles não se comunicarem. Até porque, eventualmente, numa reencarnação seguinte, não tiveram o tempo de se comunicarem. Não é forçoso eles terem que se comunicar, lá está. Tudo isto que vamos falando é precisamente a justificação pelo qual muitas vezes eles não podem. E eu devo-vos dizer ainda mais, que na realidade, há pouco falávamos em sonhos, uma outra forma de nos comunicarmos com eles. Às vezes nós pensamos assim, sonhei com o meu familiar, mas foi sonho, foi da minha cabeça, porque eu queria tanto falar com ele que inventei no sonho aquela conversa que eu queria ter. Mas quem é que nos diz que não é mesmo? Pois eu posso-vos afirmar que muitas das vezes é. É o familiar que até nos vem transmitir alguns recados. Os recados não é para dar aos outros, é recados muitas vezes para nós próprios, em função da vida que vamos tendo, da forma como vamos agindo, da forma como vamos preparando o nosso próprio caminho. E muitas vezes eles vêm, nós desacreditados, como é óbvio, não é? Porque achamos que é fantasia nossa, não seguimos os conselhos que eles muitas vezes até nos vêm dar do lado de lá, não é assim? Sim. Agora, o que é que as pessoas nos perguntam? Como é que vamos enfrentar o luto? Então temos dois tipos de pessoas, aquelas que acreditam na vida depois da morte, que são todos os cristãos, não é? Todos aqueles que creem na imortalidade da alma, os budistas também, e aqueles que não creem na imortalidade da alma. É óbvio que quem acredita no nada, no vazio, certamente a sua dor é muito maior, porque perderam para sempre. Ou seja, é como se aquela pessoa que foi da convivência durante anos, não é? Ou às vezes pouco tempo, mas por quem nutríamos muito amor e carinho, têm a sensação que nunca mais a vão ver. Este nunca mais deve ser terrível. É a sensação da verdadeira perda profunda, não é? E aí, o que é que nós vamos poder dizer, não é? Nós, enquanto espíritas, só podemos dizer que a vida continua. Que, na verdade, nós temos muitas provas, como já dissemos ainda há pouco, muitas provas trazidas pela mediunidade, muitas provas trazidas pela ciência, que investiga todas estas situações, não é? Então, pensar que não existe nada depois da morte é, na verdade, masoquismo. É nós não olharmos mais além e compreendermos, porque quem pensa assim é materialista do ponto de vista conceitual e filosófico, mas a ciência, não é? Materialista já nos vem dizer que não, que após a morte algo mais sobreexiste, uma consciência, chamemos-lhe espírito, chamemos consciência individual, chamemos alma, somos nós. Nós que temos determinada personalidade, temos determinados comportamentos e atitudes muito próprios, que não têm a ver diretamente com o corpo nem com o nosso cérebro, esse nós, esse indivíduo sobrevive
à morte do corpo físico. Sim, continua. Não. E o que acontece na visão dos espíritas? Sim, porque nós vamos a um funeral, não é? De pessoas que creem na imortalidade da alma e têm muita dificuldade em lidar com a perda daquele ente querido. E antes de continuares, deixa-me só ressalvar outra coisa que me veio agora à memória. Antes de mais dizer que realmente podemos ainda hoje responder sobre esta situação da cremação, o que é que acontece e como reagem os espíritos eventualmente, mas deixem-me... Houve uma outra situação que me veio agora à ideia, que é uma outra forma de nós até falarmos ou vermos os nossos familiares. Isto porque a Maria Alice Carvalho realmente nos diz que gostava de ver os pais que já faleceram existe uma outra maneira de nós podermos conseguir isso. Lá está, se tivermos esse merecimento. E o Espiritismo ensina-nos isso, porque se nós, portanto, reencarnamos ou estamos na Terra e vamos tendo sucessivas reencarnações, é para podermos evoluir em termos morais. Obviamente que tudo tem a ver com merecimento. Mas há uma outra possibilidade que nós poderemos adotar e fica esta sugestão. Eu muitas vezes pensava, numa altura em que orava mais do que agora, porque tenho que reconhecer isso, mas continuo-me a lembrar dos meus e a pedir-lhes que realmente me acompanhem. Mas quando me deitava, pedia que realmente as entidades superiores, os espíritos amigos, que se entendessem possível e que eu teria esse merecimento, que me levassem para, inclusivamente, até ajudar em trabalhos espirituais do lado de lá. E por que não também fazermos esse pedido? Os meus pais, os meus irmãos, um determinado amigo que partiu e eu gostava de ter até notícias dele. Se for possível, por que não encaminharem-me até eles? Porque eles, atenção, eles podem até já nem estar do lado de lá, até já podem estar do lado de cá, não é? Podem estar já reencarnados. E às vezes a gente diz assim, é uma luta enorme dentro de nós. Bolas, eu queria falar, mas eu não consigo. Será que se calhar não mereço? Não, se calhar não é uma questão de merecimento. Aí é porque já reencarnaram, já podem estar do lado de cada vida e não ser Sim. possível, não é? Mas é uma forma até de nos comunicarmos com eles, de os vermos. Sem dúvida, a oração tem muita força. Sabemos que a oração, juntamente com a fé, não é? É possível mover montanhas, como disse Jesus. Então basta nós, nas nossas preces, ao final da noite, tal e qual como disseste, fazermos esse pedido. E sabendo que a pessoa que partiu está esclarecida, porque é preciso relembrar sempre isso, está esclarecida da sua situação, nada como através da prece lhe transmitirmos, porque possivelmente vai ouvir o nosso pensamento, vai ser feita chegar até ele a prece, não é? Ser transmitida, mesmo que não seja ele o nosso guia espiritual, e depois poderemos nos encontrar durante a noite. Regina, deixa-me só, antes de seguires para o luto, queres falar para não te interromper depois o raciocínio, é porque temos aqui algumas questões que vão surgindo relativamente àquilo que vamos falando e assim adiantamos já a questão em vez de estarmos a voltar outra vez atrás. E, portanto, a Maria Ferreira questiona, e quando sonhamos muito com alguém que está cá, mas existe uma ligação de alma, quanto ao luto, já lá vamos, acredito que a espiritualidade, a morte é o início de perdi um irmão nesta vida, mas sinto a todo momento. Já lá vamos ao luto. Esta primeira questão fica aqui no ar. Existe uma ligação, digamos que não serão almas afins, mas quase. Não sei se é isso que quererá dizer, ou sonharem com essa pessoa que já cá está. A Maria Figueiredo, já agora que ficamos com a situação... Mas é para responder sim. Portanto, à questão, é assim, nós temos ligação com as pessoas do ponto de vista afetivo, não é espiritual, e durante a noite podemos nos encontrar com elas, não tem que necessariamente, a gente não se encontra só com os espíritos que partiram, nós podemos nos encontrar, por exemplo, os meus pais estão bem vivos, espero que estejam aí vivos em corpo físico, que estejam a assistir com certeza, agora, com certeza. E muitas vezes sonho
com a minha mãe ou com o meu pai nem tanto, lamento, e com a minha irmã, quantas vezes. Talvez a gente se encontre, sim, e prova disso sou eu e o Nuno, porque nós, por exemplo, sonhámos e encontrávamos durante a noite, durante muitos e muitos anos. Ela lembra-se, eu não. Ele não se lembra, mas eu lembrava, vindo demonstrar, não é, que durante a noite podemos ter a possibilidade de nos encontrar com aqueles que nos são queridos, conversar com eles e podermos, inclusive, inteirar-nos dos seus sentimentos, do que fazem no dia a dia. Claro que nem todos se lembram, mas isso é uma capacidade que se vai treinando com o tempo. Também há formas de o fazer, hoje não é dia para falarmos sobre isso, mas também há formas de nós, quando acordamos, no imediato segundo em que acordamos, tentarmos fixar aquilo que foi transmitido em sonhos. Seja como for, segue outra pergunta. Outra pergunta, até porque tem tudo um bocado a ver com aquilo que estávamos a falar, e a Maria Figueiredo questiona precisamente isso. Será que um espírito que já encarnou há muitos anos se poderá estar em sofrimento? Não. E pode nem nunca ter estado em sofrimento. A questão não tem a ver com o sofrimento, não tem a ver com o tempo. O tempo para o espírito do lado de lá não é o mesmo tempo que para nós aqui, mas de qualquer forma não tem rigorosamente nada a ver com isso. Pode, como a Maria Alice pergunta depois a seguir, já ter reencarnado, pode já ter reencarnado ao fim de 22 anos. Não sei se será normal, depende também da evolução do próprio espírito, da necessidade do próprio espírito, mas pode eventualmente ter acontecido, já ter reencarnado, mas não estará em sofrimento, e muito menos 21 anos depois, suponho que... Concretamente, temos que dizer o seguinte. Primeiro, não existe tempo no mundo espiritual. O tempo é um conceito que nós temos. Porquê? Porque nós rodamos em torno do Sol, contamos minutos, dias, anos, não é? Então, a noção de tempo é muito diferente no mundo dos espíritos. Não existe este conceito. Tanto que, às vezes, quando estamos a dialogar com os espíritos, eles dizem-nos, a gente pergunta, mas há quanto tempo é que estás aí, é que já partiste? E eles não conseguem dizer tempo. Eu acho que já foi há muito tempo, mas não consigo perceber se foi 10 anos, porque para eles, dependendo da situação em que se encontram, dependendo do facto de eles, enfim, terem vivido muito intensamente as paixões e estarem mais ligados, como dissemos, ao seu corpo físico, às suas paixões no mundo terreno, maior será o seu sofrimento. Quanto mais liberto tudo isso, menor será esse sofrimento e mais depressa se encontram esclarecidos da sua situação. O que acontece é que também nós sabemos, por testemunhos dos espíritos, que um espírito, quando está no mundo espiritual, ao fim de 2 ou 3 anos, já pode reencarnar. Tudo depende do projeto de vida. Imagine-se que aquele espírito, quando chega ao mundo espiritual, vê que quer ajudar uma filha que foi sua, não é? E pode reencarnar como filho dela. Porquê? Porque sabe que pode dar um alento àquela filha. Isso pode acontecer, como pode estar 100 anos, não é? Porque nós sabemos que há espíritos que se comprazem em se divertir à custa do mal dos outros e, por vezes, unem-se, tal como há guerras aqui no mundo físico, também há guerras no mundo espiritual. E também há bandos, também há grupos, tal como há cidades onde as pessoas se unem para estudar, para aprenderem, também há grupos que se unem para fazer o mal. E então, depende. Exatamente. E agora vou fazer um raciocínio rápido que eu não sei se poderá... Agora a questão também minha, não é? Sim. Que serve também eventualmente para esclarecer. Imaginemos que, por exemplo, o nosso familiar que nós tanto nos lembramos, não é? Já está reencarnado como nosso filho, por exemplo, não é? O facto de nós lembrarmos sistematicamente e continuarmos a lembrar e continuarmos ligados poderá inclusivamente... eu não digo fazer mal no sentido de maldade em si, mas em termos de energia ao espírito que já está reencarnado, porque nós estamos a pensar nele como se estivesse do lado de lá, e na realidade ele está junto a nós.
não é? E muitas vezes até podemos estar ali a criar digamos assim, uma energia que não será a mais própria, não é? Até porque nós estamos a pensar que ele continua do lado de lá. A questão tem a ver com o que é esse sentimento que nutrimos por aquela pessoa que partiu ou que reencarnou. É amor ou é paixão, posse? Porque o verdadeiro amor, o sentimento de amor, não é? Esse nunca faz mal. Esteja a criança connosco, esteja no mundo espiritual, não é? Com certeza. Porque o sentimento de amor faz com que aquele que está agora à nossa responsabilidade, ou aquele que é o nosso companheiro ou companheira, seja motivação para auxiliar a progredir, não é? Exatamente. Isso é o verdadeiro amor. Agora, se nós olhamos para aquela pessoa, então, com outros olhos diferentes, não é? De posse, que era meu marido, ou meu filho, ou meu pai, então aí esse sentimento pode ser pernicioso para aquela alma, não é? Isso. Em relação a isso, acho que julgo que fica claro. Exatamente. E hoje está a ser fantástico e obrigado pelas vossas questões, porque realmente estão a aparecer. Assim é que devia ser sempre a ajudarem-nos também a desenvolver estas desculpem, matérias, estes assuntos que são realmente extremamente importantes para o nosso aprendizado. E diz a Stella que realmente o marido partiu há 32 anos, nasceu um neto há 7 anos. E alguém lhe disse que poderia ser o seu marido. É possível, claro que sim. É mesmo possível. E se calhar fará todo o sentido. Obviamente nós não vamos dizer que é de certeza absoluta porque só pode ser, porque não sei o quê. Mas é possível. É possível que seja. E muitas vezes onde é que nós vamos perceber isso? Vamos perceber isso em algumas atitudes do próprio neto. Se reparar, vai ter essa noção, porque poderão ser de alguma forma parecidas a algumas atitudes que o marido tinha enquanto estava na Terra. Portanto, na questão dos guias espirituais forçarem ao trabalho mediúnico, vais responder tu? Sim, desculpa, qual é a pergunta? É possível que os nossos guias espirituais nos forcem, de alguma forma, a fazer trabalho mediúnico pelo sofrimento? Ora bem, isso não se encaixa propriamente no que estamos a falar, porque já tem a ver com a mediunidade, mas ninguém é forçado a nada. Isso é algo que nós aprendemos no Espiritismo. Nem um médium é obrigado a ser médium, nem um guia espiritual, que se supõe aquele que se preocupa connosco, que sabe quais são as nossas capacidades e as nossas dificuldades, não nos forçaria nunca a esse tipo de trabalho. Até porque a mediunidade não é um trabalho forçado. E há uma ideia pré-concebida de que por vezes a mediunidade é sinónimo de sofrimento. Mas isso nós gostaríamos talvez de abordar até noutro programa, não é? Exatamente. Para não fugir ao tema daquilo que nós prometemos esclarecer um pouco, que é como enfrentarmos o luto e também responder à questão da forma de como se morre, ou seja, a escolha de poder vir a ser cremado ou não. Exatamente. Não é? Aliás, está aqui a Maria Ferreira já com uma pergunta-afirmação relativamente, precisamente, aos nossos entes queridos que partem e à forma como pensamos. Muitas vezes também os fazemos sofrer, sim, fazemos-los sofrer pela angústia que nós demonstramos ter em função da sua partida. Muitas vezes nós temos que nos recordar, eles nem sequer sabem que partiram. Muitas vezes estão em circunstâncias que nem imaginam que estão do lado lá da vida. Porquê? Ou porque não tinham ligação a esta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita e que não foram esclarecidos que realmente existe vida para lá da morte, ou porque não acreditam pura e simplesmente que nunca acreditaram que existe a vida para lá da morte, e como acordam, digamos assim, do outro lado da vida, sentem-se vivos e não sabem que partiram. Portanto, muitas vezes, e onde é que eles se encontram? Precisamente junto a nós, não é? Encontram-se junto a nós porque era com quem eles tinham mais a afinidade, como é lógico, não é? E se nós tivermos essa atitude, esses pensamentos, com a partida deles e sempre a chamar por eles e sempre chorosos, é lógico que os fazemos sofrer, porque eles pensam, então, mas espera lá, então, mas estão a chorar por mim, eu estou aqui. Olhem que eu estou aqui, eu não fui para lado nenhum, eu estou vivo. Portanto, é importante que nós saibamos fazer o luto, que é aquilo que a Regina, sobre o qual vai falar. Sim, porque muitos fazem essa pergunta, e então nós que queremos na vida depois da morte também choramos
não é? Também, eu estou-me a recordar de uma situação há algum tempo atrás, não é? E se os meus pais estiverem a ouvir, vão se recordar com certeza. Lembro-me de que já sou espírita há muito, muito tempo, portanto, desde jovem, e a ideia de que a vida continua após a morte já está de tal forma enraizada que, quando pensamos em alguém que partiu, temos aquela sensação de que é como se a pessoa fosse fazer uma viagem e na verdade não partiu. Sempre gostei dela, podemos comunicar com ela pela prece, podemos comunicar pelos sonhos, enfim, é como se estivesse aqui ao lado, mas agora não conseguimos comunicar com a mesma facilidade. E lembramos de estar no funeral de uma pessoa muito querida, familiar, que tinha partido para a espiritualidade, e com certeza os meus familiares, apesar de crerem na vida depois da morte, estavam perturbados, com uma imensa saudade, com tristeza no coração de estar a ver os filhos também em sofrimento, e estavam às lágrimas, não é? E eu lembro de ter comentado de forma muito imatura, e confesso, ter comentado o seguinte: mas para que chorar tanto? Então a vida não continua. E imediatamente alguém me disse: ai, que insensibilidade, que frieza. Hoje eu nunca diria tal coisa, porque o nós sentirmos saudade faz parte do ser humano, não é? Sentirmos tristeza, chorarmos, nós choramos às vezes a ver uma música, ouvir uma música maravilhosa. Ouvir uma cena de um filme Ouvir qualquer. um filme, não é? Exatamente. Então chorar faz parte da nossa natureza. Sentir a falta daquela pessoa faz parte. Mas quando a gente diz que faz parte, ao mesmo tempo, temos de ter consciência do que é o choro tranquilo, emocional, de quem sente amor e saudade, e o choro, que é o choro repetitivo, que é de posse, digamos assim, ele devia estar aqui e não está, eu quero saber e não sei, que é o choro que nos incomoda, que é o lamento, o queixume, aquilo que vai incomodar o espírito, tal como tu disseste há pouco, não é? Que os espíritos estão ao nosso lado, sabem que continuam vivos, e o que é que acontece? Qual é o sofrimento? Imagina, não é? Que tu partiste, já não estás cá entre nós. Não vais chorar por mim, com certeza. Bom, e então continuas vivo, e eu chorava muito, muito, muito. E tu dizes assim: mas porquê que ela está assim tão triste? Claro que ficavas imensamente triste. E o que é que acontece? Quanto mais tu ficavas triste, mais dificuldade tu terias de seguir o chamamento, por exemplo, dos teus pais, que já estão no mundo espiritual, que diziam assim: anda connosco, vem aprender coisas novas. E tu dizias: não, não, eu não quero sair de perto dela, porque ela está em sofrimento. Estão a entender o dilema dos espíritos? Pois o dilema deles é isso. Olham para nós, veem que estamos deprimidos, que não conseguimos lidar com a falta deles, e por isso mesmo ficam e permanecem cada vez mais perto de nós, atrasando o seu próprio caminho. O que é que nós queremos quando amamos? Que a pessoa evolua, que a pessoa siga o seu caminho. Então é isso que nós temos que dizer ao espírito que partiu. Temos que lhe dizer: vai, aprende, não é? Faz aquilo que tu tens que fazer, segue em frente, que eu estou bem. Entretanto, se for possível, aparece durante os sonos, ou diz uma vozinha simpática, manda lá uma mensagem, porque é assim, existe o wireless aqui, mas do mundo espiritual para o mundo físico também é possível. Também há alguns mecanismos tecnológicos que nós desconhecemos. Exatamente. E nos faça chegar a algum sinal da sua existência. E garantidamente, se nós estivermos completamente concentrados, não existem estas falhas como vão existindo, não é? Aqui nos nossos diretos, que de vez em quando se queixam que falha. Não há. Nós temos que estar focados e estar, de alguma maneira, orientados para que realmente isso possa acontecer. Em relação à Dona Luísa Carlota, não é, que fez a pergunta e não foi só a Dona Luísa Carlota, da cremação, sobre exatamente, a há cremação. duas amigas que estão. É um tema que muitas pessoas perguntam, até porque gostariam de ser cremadas, e ficam a pensar se não acarreta mais sofrimento para o espírito. Então, a cremação, não é, que nós sabemos, o corpo
é levado para o crematório e depois desaparece através do fogo de forma brusca e em curto espaço de tempo. Porém, o enterro significa que o corpo é colocado debaixo do solo, não é? E também ele irá desaparecer mais a longo, portanto, não demorará, não será assim tão rapidamente, mas também terá os seus problemas para o espírito que se encontre, e agora aqui é que é a questão. Tudo depende do estado em que se encontra a nível de esclarecimento do espírito que morre. Porque se a pessoa tem consciência da sua imortalidade, se a pessoa está completamente liberta de toda a sua vivência no mundo físico, está liberta inclusive até dos laços afetivos, porque o amor não prende, não é? Nós sabemos, já falámos nisso. Então, a cremação é igual como outra situação qualquer. Nós sabemos que o corpo perispiritual, o desligamento, também se faz de forma muito diferente. Eu e o Nuno, por exemplo, podemos morrer de muitas formas, é óbvio, mas o desligamento também é feito de muitas e muitas maneiras. Dizer a alguém que ao morrer por afogamento o corpo perispiritual se desprendeu rapidamente não é correto, ou mais rápido que aquele que esteve doente e acamado, não podemos dizer que é assim com toda a gente. O que importa e faz a diferença, especialmente quando a gente ouve, por exemplo, relatos de espíritos, agora que falamos no afogamento, que morreram afogados, alguns dizem que nem sentiram nada. Porquê? Porque o espírito foi imediatamente levado pelos seus guias espirituais, nem sequer sentiu o sofrimento da asfixia. Então também sabemos de outros que vivenciaram durante muito tempo aquela situação. Portanto, depende, lá está, do estado de esclarecimento. A cremação é... No seguimento daquilo que estás a dizer, por exemplo, os suicidas normalmente mantêm a sensação da dor e da angústia da forma como partiram. Portanto, da forma... Isto tem muito a ver com o ato em si. Porque um ato de um suicida não é seguramente uma coisa que o liberta. Porque não é. Não é? Nós sabemos. A ideia de um suicida é acabar com a vida e morre o bicho, morre a peçonha e, portanto, termina tudo. O problema é que as coisas não acontecem assim. E já agora, antes de continuares com a situação da cremação, obviamente que tudo tem a ver conforme nós temos falado aqui, com o merecimento, com a forma como... A cremação é posterior ao desencarne, não é? Portanto, não é o motivo do desencarne. Se for o motivo do desencarne, obviamente, assim como acontece no afogamento, porque o afogamento pode não ser um ato próprio, que o próprio toma no sentido de suicidar, de tirar a própria vida. Ou os cristãos que eram queimados na fogueira. Exatamente, ou os cristãos, que muitos deles iam a cantar, nós sabemos, inclusivamente para as arenas, e não sentiam. Há relatos de espíritos a dizer que realmente não sentiam. Agora, no que diz respeito à cremação, é pós-morte, é pós-desencarne. Se o espírito tiver que passar por aquela sensação, ser um espírito muito materialista, ter sido uma pessoa extremamente agarrada à matéria e não ter essa noção, pode sentir a cremação? Pode. O que é que se aconselha? Nós costumamos dizer assim, mas é uma vontade. A vontade era ser cremado. Mas nós até sabemos assim, mas ele não tinha muita condição... Mas é assim, mas tanto sofre, tanto sente o ser queimado como o ser... estar debaixo da terra, não é? Sentir... Porque sofre, e há relatos de espíritos, inclusivamente, se calhar mais para trás, agora não se ouve muito, pelo menos este tipo de relatos, de transmitirem que inclusivamente sentiam os bichinhos a comerem o corpo. Sim, porque ainda se mantinham agarrados. Mas o que é que vamos fazer quanto a isso? Não podemos fazer muito, porque tem tudo a ver com esclarecimento. Podemos esclarecer agora, não é? A única coisa que podemos fazer é esclarecimento. Mas esclarecermos depois, quando eles se manifestam em sessões mediúnicas, é naturalíssimo que isso possa acontecer. Mas os próprios familiares, não é? De alguma forma, podem ter essa atitude no pensamento, na prece, na oração,
para que realmente ele seja esclarecido, porque não estava muito bem dentro de certos parâmetros, de certos conhecimentos, e, portanto, para que realmente as entidades superiores, os guias, que o possam esclarecer, digamos assim. A propósito dessas sensações, é sempre bom lembrar que as sensações do espírito não são sensações físicas. O espírito não sente nem dor nem prazer. Ele julga que sente. É algo, como diríamos agora, mental. É moral, é mental, mas dor física propriamente dita, sentimos agora nós, não é? Então ele acha que está a sentir o fogo, mas na verdade ele não sente o fogo propriamente dito, porque, como disse o Nuno, o espírito já morreu. Então isto é uma decisão que parte de cada um, não é? E da sua vontade, da predisposição de querer ou não partir dessa maneira. Eu conheço muita gente que decidiu ser cremado, aliás há muitos espíritas que o fazem, portanto, não, porque estão esclarecidos e não veem nisso qualquer inconveniente, não é? Entretanto, em relação aos doação de órgãos, que vi ali passar a pergunta, basicamente a situação é a mesma. Apesar que sobre a doação de órgãos há outras situações acrescidas que têm a ver com, não sei se refere à doação de órgãos após a morte. Se for a doação... É sempre após Pronto, morte. nós sabemos que há aliens que ficam ligados ao corpo perispiritual e muitas vezes, não é? E pelo menos os espíritos como Joana de Ângeles e outros nos vêm esclarecer a propósito que pode acontecer que aquele que doou os seus órgãos do corpo físico, se não o fez de forma consciente e com plena vontade de o fazer, pode eventualmente seguir, ou seja, estar ligado ainda àqueles órgãos e acompanhar o futuro, aquele que vai receber os mesmos órgãos. Mas isso acarreta também outras explicações, mas que para as quais não temos tempo agora, mas podemos mais tarde elucidar no programa. Eu acho que nós deveríamos criar aqui uma situação que é, não sei se já no próximo programa ainda iremos discutir sobre o assunto, não há discussão, portanto está resolvido o tema que vier, é aquilo que fica, portanto... Mas dizer o quê? Quer no que diz respeito à doação de órgãos, esta situação dos vícios, nós já falámos sobre isso, dos suicídios também já falámos sobre isso, mas podemos voltar à questão, porque existem aqui muitas coisas em torno disto que podem ser realmente mais bem esclarecidas. O Paulo fala aqui no tempo de espera, nas 60 a 74 horas que fala a revista Espírita, que é do século XIX. Nós sabemos que a Terra está para passar para um mundo de regeneração, não é? E, portanto, obviamente que hoje nós já sabemos que entre 60 a 74 horas, mesmo em termos de espírito, pode não ser necessário. Lá está. A justificação acaba por ser sempre a mesma. É uma questão de merecimento. Tudo aquilo que o espírito tem que sentir é tudo uma questão da sua própria evolução e das suas próprias escolhas, não é? Mas não é forçoso que tenham que ser estas 60 ou 74. Há espíritos que não, no momento do desencarne, do desenlace... diz isso porque realmente ele foi os espíritos com quem ele conversa e com quem ele fala, e que ainda bem que relembra a revista Espírita, porque lá nós vamos encontrar muitos testemunhos e muitas situações de comunicabilidade dos espíritos, onde nos contam precisamente tudo o que acontece, não é? E não só, no céu e inferno também temos vários relatos. Então, também lá está, em conformidade com a evolução do espírito. Eu só queria dizer uma coisa. Mas deixa-me só terminar o meu raciocínio para não me perder, até porque vem precisamente aqui o meu caríssimo sogro, o Sr. Filipe Figueiredo, refere na questão de entregar o corpo à ciência. Muitas vezes, mesmo a doação de órgãos, pode ajudar inclusivamente o espírito, que não tinha essa noção, porque nem sequer fazia a mínima ideia de que realmente poderia lhe acontecer isso, é a sua, eu não diria evolução, digamos assim, o seu resgate, vamos falar assim em termos grosseiros, desculpem o termo, até pode ajudar a que esse resgate seja minorado. Porquê? Porque a doação de um determinado órgão pode salvar a vida a outra pessoa. Pode inclusivamente acontecer isso. Mesmo para com a ciência, nós podemos aqui ter uma série de... Como veem,
as explicações que a doutrina dá e que os espíritos dão são de tal forma maravilhosas, digamos assim, não é? Que nós temos campo para justificar tudo. Porque tudo tem justificação. É porque doar algo nosso é praticar a caridade. E fora da caridade não há salvação. Então significa que, acima de tudo, é o amor e é a prática da caridade. Portanto, tudo isso é válido e pronto, lá está. Tem diversas situações que importa depois analisar. Eu só gostaria, em relação ao luto e tudo aquilo que nós, enquanto espíritas, sabemos da vida no mundo espiritual, é importante reforçar a ideia que nós devemos, enquanto espíritas e crentes, e compreendendo verdadeiramente a imortalidade da alma, devemos ser um exemplo. E ser um exemplo é nós demonstrarmos no dia a dia, quando estamos, enfim, temos pessoas, amigos e familiares que perdem também amigos e familiares, podermos transmitir este conhecimento que temos e também nós, quando passarmos por essas situações, podermos verdadeiramente, nas nossas ações, na forma como nos comportamos, transmitirmos esse equilíbrio e esse olhar de esperança e de alegria que nos proporciona a doutrina espírita. Exatamente. Aliás, isto muito até para a nossa amiga que está aqui a assistir connosco, o luto tem que ser levado de uma forma, não é desprendida. Não é isso que se passa. Como dissemos no início do programa, e a Regina falou muito bem, na realidade nós somos seres humanos e o ser humano tem esta característica de sentir, de chorar, de ter saudade, de demonstrar, e é necessário, e é bom, e é importante, é assim, senhora. Muitas vezes, se calhar, se fôssemos a pensar mais naquilo que partiu em nós, não teríamos tanto essa necessidade, não é? Dizia o meu pai, e sempre o ouvi falar sobre isso, que se calhar a pior coisa que podemos fazer é usar estes tons escuros, os pretos, no luto. Entendemos e aceitamos que realmente haja pessoas que ainda hoje o fazem, pronto, é uma forma natural, já é histórico, já está de tal forma enraizado e principalmente de muitos desses companheiros e companheiras, e nós que também já o fomos noutras vidas, e se calhar mesmo nesta, essa prática mais católica que realmente nos faz estar de luto de uma certa maneira, em termos mais visíveis para com os outros. Mas a realidade, nós temos que considerar e dar essa opinião, que não é nem para quem parte e mesmo para connosco. Porque os tons escuros nós sabemos que atraem sempre a negatividade. A não ser que seja por uma questão de moda. Mas por uma questão de moda, se calhar não andamos todos de preto. Porque se repararmos, o preto é escuro. E nós sabemos que tradicionalmente é isso que acontece. Portanto, de alguma forma, devemos evitar. E para os espíritos não tem qualquer significado. Não tem significado nenhum. Para os espíritos é mais importante nós dizermos assim, não, eu não vou sofrer, eu vou chorar de saudade, mas não vou sofrer. Não vou sofrer porque sei que desse lado estás tão vivo ou viva quanto eu. Só numa dimensão diferente. Não tens corpo, eu tenho. Mas um dia chegarei lá também. Do que estar a mostrar, muitas vezes, só para que os outros vejam, ou porque... Isso não é importante. E nós temos que aprender a desprendermos-nos, precisamente, dessa situação, que é matéria. Olha, já estamos fora do tempo, mas queria partilhar convosco... Hoje podemos estar completamente fora. Eu já autorizei que sou eu que estou aqui aos comandos, portanto... Bom, não queremos massacrar mais ninguém, só gostaria de partilhar convosco. Eu sou muito fã de tudo o que se passa na astronomia, e hoje houve uma viagem, não é? Certamente, não vi os canais de televisão, não sei se falaram nisso, mas presumo que sim, em que mostraram aquele que foi o comandante Kirk do Caminho das Estrelas, que foi realmente
viajar, não é? Pela Blue Origin. O meu inglês é péssimo. E então ele foi até à estratosfera e voltou. Aquilo foi uma viagem de poucos minutos e eu estive a assistir em direto aquele bocadinho, já tinha marcado na minha agenda porque tinha alguma curiosidade. Então fiquei maravilhada porque vi o ator, não é? Sair precisamente naquele momento e transmitir para uma pequena câmara que estava ao lado dele aquilo que ele sentiu. E ele fartou-se de chorar, ele chorou imenso. E diz ele, isto foi uma experiência única na minha vida, porque ele fez muitos filmes sobre o universo, não é? A Viagem do Caminho das Estrelas, toda a gente conhece, e diz ele, experimentar isto, de repente subir aos céus, diz ele, ver tudo negro e olhar e ver o nosso planeta tão magnífico, tão cheio de luz. Isto é divino, o conseguir respirarmos, o termos ar, o estarmos vivos. Meu Deus, eu não quero nunca mais perder aquilo que eu estou a sentir. E então ele estava numa alegria imensa, por aquela sensação de seres únicos, felizes que somos por vivermos num planeta como este, que é ainda mais maravilhoso, e olhar e ver um universo infinito à sua frente, e ficou de tal maneira deslumbrado que dizia ele que nem conseguia, não é, sentir-se naquele corpo e no corpo físico. Enfim, e se calhar foi para todos nós, que para todos nós é essa rever. reflexão que deixamos, porque é extremamente importante pensarmos nos aspectos prioritários da vida, porque é aqui que estamos, é aqui que, por enquanto, não é? Enquanto não passarmos para outro plano evolutivo, é aqui que teremos que continuar. É importante pensarmos em tudo isso, mas também é importante acreditarmos que realmente do lado de lá a vida também existe e se calhar é essa que faz todo o sentido, não é? Porque é a nossa, é a vida do espírito, porque na realidade a matéria nós já sabemos que é o que é. Ora bem, tivemos aqui uma série de sugestões, já ultrapassámos hoje a hora, e muito bem, porque até eu estou entusiasmadíssimo, que já falei mais, se calhar, este programa do que nos últimos 20, e portanto estou contentíssimo e feliz, e tivemos aqui algumas sugestões, inclusivamente falámos de novo na mediunidade, falámos de novo no suicídio. Eu acho que é extremamente importante nós lembrarmos sempre estes aspectos, porque podemos nós também passar por eles. E se calhar, digamos que, eu agora estava a falhar o termo, mas desenvolvermos este tipo de assuntos de uma forma mais rigorosa, até para que todos possam participar como hoje, que é isso que a gente espera. Agora sim... Uma boa noite para todos. Foi um prazer enorme, como é sempre, estar com vocês. Estaremos aqui de novo na próxima quarta-feira. Se, entretanto, claro, acontecer alguma coisa, nós iremos avisar com alguma antecedência, mas chegou a hora de terminarmos o nosso programa de hoje. Uma boa noite. Até à próxima semana. Até para a semana. Muito obrigado.